seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula vamos conversar um pouco sobre alguns cuidados necessários para a prática. Durante a prática, um dos nossos cuidados vai ser a questão da higiene, e não tem nada a ver com a pandemia. A higiene sempre foi um cuidado na prática da Chantal, principalmente quando a gente tem a atividade realizada em grupo. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado com o compartilhamento de objetos entre as famílias, o que pode trazer a transmissão de várias doenças. Para minimizar esses riscos, algo que precisamos cuidar é a questão do uso de dispensadores para o óleo. Pode parecer mais cômodo o uso de dispensadores, mas em questão de higiene, quando nós usamos um dispensador, geralmente ele é de plástico. Chega no final do uso daquela quantidade, a gente não consegue fazer uma higiene adequada daquele plástico e acaba tendo que jogar o frasco fora. Se formos reabastecer esse frasco, ele já vai estar contaminado e ao longo do tempo pode proliferar micro-organismos que vão lesionar a pele dos bebês. Por ser já uma pele mais frágil, com uma barreira de proteção menor. Então, nós não podemos incorrer nesse risco, nem dentro da unidade de saúde, e nem orientar que os cuidadores façam isso em casa. Para substituir esses dispensadores, nós temos as cumbucas, ou os potinhos, que esses cuidadores sempre vão ter um em casa. Ele tem que ser de um material de fácil higiene, mas ele pode ser um pote pequeno, uma cumbuca pequena. O tamanho desse frasquinho, na verdade, ele é o tanto que serve para a minha mão entrar, pegar o óleo e poder iniciar a massagem. Quando eu faço uso do dispensador de óleo, mesmo que ele seja de uso individual para cada família, ao dispensar a primeira quantidade de óleo, eu sujo a minha mão de óleo. Inicio a massagem. Quando eu vou pegar mais óleo para dar sequência na massagem, o que acontece é que eu vou sujar a parte externa desse frasco. E aí é um frasco de plástico com uma abertura em cima para dispensação e que fica muito difícil de fazer a higienização. Também, antes de higienizá-lo, geralmente eu já lambuzei a casa inteira e já sujei a unidade de saúde de óleo, o que vai dificultar bastante a higiene do ambiente. O óleo não é tão fácil de ser removido do ambiente. Então, quando estamos usando a cumbuca, ao final da massagem, o cuidador pega a sua cumbuca, que está limpa na parte de fora, porque ele só vai ter tocado ela na parte de dentro, e então ele mesmo pode levar até a pia e lavar com água, sabão e com a mão mesmo. Não recomendo que seja lavada a cumbuca com esponjas, porque as esponjas também trazem facilmente contaminação e dificilmente nós vamos conseguir reservar, mesmo na casa dos usuários, uma esponja só para lavar essa cumbuca. Então, o ideal realmente é fazer higiene com água, com sabão e com a mão. Um outro ponto muito positivo de usarmos a cumbuca em vez de outras formas de dispensação de óleo é a quantidade de óleo utilizada. Quando eu faço o procedimento de passar a minha mão na parte interna da cumbuca e apenas tocar nesse óleo, eu consigo uma quantidade muito adequada para fazer cada parte do corpo a massagem, sem desperdiçar o óleo, sem colocar óleo demais na pele do bebê, que não será absorvido se for em excesso. E também utilizo menos óleo para quem tem dificuldades de recursos financeiros, vai ter um custo menor caso use a cumbuca. Então, isso é um ponto a ser considerado, principalmente se tratando de sistema único de saúde. Processos agudos, em geral, vão indicar a suspensão temporária da Chantal, e assim que o bebê recuperar o estado relativo de saúde, a gente pode retornar à prática.
Um outro cuidado importante é com a postura do cuidador. O ideal para minimizar as dores, os problemas, é encontrar uma superfície fixa, uma superfície rígida, para esse cuidador se sentar e fazer a chantala. Quanto mais firme a superfície, mais estabilidade o corpo do cuidador vai ter para realizar o procedimento. Então, se eles tiverem uma boa postura, o mais que pode acontecer é ele ter uma dor muscular, pelo uso de musculaturas que ele não está acostumado a usar. Então, nas primeiras vezes, ele talvez se queixe de uma dor muscular, principalmente naquela musculatura lateral de sustentação da coluna. Mas isso, com a prática repetida, tende a reduzir. Então, é necessário orientá-lo para que eles não desistam da prática. Afinal de contas, uma única vez que eu faço chantala num bebê, nem sempre vai ter muitos efeitos. O que pode trazer o maior número de efeitos, sem dúvida, vai ser a prática continuada. Então, nós precisamos zelar não pela quantidade de usuários que nós atendemos, mas sim pela qualidade do atendimento que nós conseguimos prestar, de forma que esses cuidadores, ao voltarem para os seus lares, consigam dar continuidade a esse cuidado tão maravilhoso que é a chantala. Outro ponto importante são os locais elevados para se fazer a prática. Às vezes a gente demonstra a prática pela primeira vez em cima de uma maca ou num ambiente elevado do chão. Precisamos tomar muito cuidado, porque quando eu sujo as minhas mãos de óleo, quando eu lambuzo o corpo do bebê de óleo, eu não tenho mais controle sobre isso, principalmente se o bebê já tiver uma idade mais avançada e uma maior destreza, que ele consiga se movimentar. Então, eu não vou conseguir segurá-lo caso ele deslize, principalmente se o cuidador estiver tentando fazer a prática em cima de uma cadeira. Essa, sem dúvida, seria a pior situação e a situação mais arriscada, precisa ser orientada para que eles não façam em casa, em hipótese alguma, a chantala sobre cadeiras. E mesmo sobre o sofá, que aparentemente pode ser seguro pelas laterais, mas que o bebê pode deslizar para frente também, principalmente porque às vezes a nossa perna pode ficar ali um pouco inclinada. Então, talvez eles não percebam esse risco no início da prática, mas quando já estiverem com as mãos lambuzadas de óleo, vai ser tarde demais. Então, é necessário, toda vez que formos orientar, também nos lembrarmos desse detalhe. Acesse o conteúdo completo na próxima aula. Até mais!